crochê. Aí você pode adaptar, fazer mais curta ou mais comprida. Para fazer ela, eu utilizei fio da Eureka. Um novelo foi o suficiente para fazer essa peça. Eu não falei lá na lista de materiais, que eu resolvi fazer depois, é colocar bojo, tá? Que eu não coloquei na lista de materiais, e o botão também. Então, já tô avisando agora que vai, se você quiser, também é opcional colocar bojo. Nessa aqui eu coloquei, tá? Então vai o bojo e um botão, além do fio, que eu gostei, um novelo só de 100 gramas. Então, através do passo a passo, você consegue fazer todos os tamanhos. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou as costas, tá? Dessa peça. Então, assim, ficou as costas, tá? Por isso eu optei em colocar bojo, porque ficou as costas todas de fora e daí eu não tinha a opção de usar com sutiã. Então, o bojo, se você não tiver problema de usar sem sutiã, você pode, não precisa colocar o bojo. Então, para confeccionar esse cropped, eu vou utilizar o fio da Eureka, novelos de 150 gramas. Ele é um fio 100% algodão e o tex dele é 148. Aqui ele não tem muitas informações no rótulo com sugestões de agulha, tá? Eu vou utilizar para tecer com esse fio a agulha de 1,75, só que eu vou utilizar o fio duplo. Vou pegar duas pontas, tá? Então eu vou utilizar aqui 2 novelos e vou pegar duas pontas juntas para ele ficar mais grosso, porque eu gostei da cor, mas não tinha um tex mais grosso. Eu queria ela um pouquinho mais encorpada, não muito fininha. Então eu vou tecer com o fio duplo, certo? Então esse é o fio que eu vou tecer, ele é uma cor vinho. Novelo de 150, bom, já aqui não diz a cor pra vocês, o número, nada, só essa informação mesmo da 100% algodão e o tex 148. Então, além desses materiais aqui, eu vou utilizar também uma fita métrica para tirar as minhas medidas para fazer o cropped. E também vou precisar alguns marcadores, certo? Se você não tem marcador, não tem problema, você pode utilizar clipes de papel, um pedaço de fio de outra cor, é só para fazer algumas marcações, tá? Então, se você não tiver marcador, não tem problema, pode utilizar outra coisa que você tenha aí em mãos. Agulha de tapeceiro eu não vou utilizar, porque a agulha de tapeceiro é para fazer a costura e fazer os arremates. E eu gosto de fazer tudo com a agulha de crochê mesmo, eu acho muito mais fácil, porque eu não gosto muito de costura. Então, com o crochê parece que a costura fica mais fácil. Eu prefiro fazer a costura com a própria agulha que eu venho tecendo toda a peça, certo? Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai tirar as medidas, certo? Para começar a fazer o cropped. Então, eu vou mostrar aqui como que a gente vai começar para poder fazer o cropped. A gente vai começar aqui de cima. Então, como ele é preso aqui no pescoço, você vai tirar a medida da circunferência do seu pescoço, onde ele vai ficar o cropped. Então, eu tirei a circunferência do meu pescoço, deu uns 33 centímetros, só que eu vou fazer com 35 centímetros pra ficar uma folguinha e não ficar apertando o pescoço. Então, eu deixei uns 2 centímetros pra ficar bem confortável no pescoço, porque ele vai ficar aqui em cima. Depois, outra medida é daqui, ó, que você vai descer daqui do pescoço, você vai descer dessa forma até abaixo do braço, ó. Esse desenho aqui que vai ter o nosso cropped, tá? Então, essa medida aqui a gente precisa ter. Se você não quiser tirar as medidas, você pode ir fazendo e testando no seu corpo, também dá super certo. Então, no caso das medidas, é para quem vai fazer para outra pessoa, ou que não tem a pessoa por perto para ficar testando, né? Então, você já tira as medidas antes e já faz pelas medidas.
Então, no meu caso, vai dar mais ou menos uns 28 centímetros, tá? Porque eu peguei a fita métrica e coloquei aqui, ó, e fui na transversal, assim, ó, até uns dois, aqui, ó, os 3 dedos abaixo da axila. Depende da cava que você quer aqui, que fica aparecendo os seios ou não, se você quer mais grudadinha aqui no braço, aí é seu critério, é seu gosto. Você já mede bem certinho, tá? Pegando aqui do pescoço e descendo até lá embaixo do braço. A outra medida vai ser daqui, ó, de onde você parou de fazer os aumentos e mediu de assim, vai ser daqui, aqui, é onde você quer o comprimento. Talvez você queira aqui, ó, abaixo dos seios, aqui assim, mais ou menos, no meio, na cintura, né? Ou se você quer lá embaixo no quadril, aí fica a seu critério, certo? Então essas são as medidas que você precisa tomar. Aqui eu não tirei a minha medida ainda, porque eu gosto de ir fazendo e testando no meu corpo. Então é aproximado essas medidas aqui, certo? Aí você vai fazendo, e durante o vídeo eu vou passando pra vocês as medidas, tá? Pra mim aqui vai ser mais ou menos uns 20 centímetros, tá? Mas não é certeza, porque eu gosto de fazer e medir, às vezes eu vou modificando ao longo do meu vídeo, tá? Então eu vou fazendo e vou medindo e vou mudando às vezes no meio. Então são essas as medidas que você precisa tirar, certo? Então é do pescoço, circunferência, essa aqui na transversal, ou você pode medir mais pra dentro, caso você queira mais cavadinho, certo? Então, você mede ali o comprimento e aqui. Essas são as medidas, certo? Então, vamos lá para dar início ao nosso cropped. Ele vai ser trabalhado somente em pontos altos, então não tem múltiplos, você pode fazer a quantidade de correntinhas que você quiser, que dê o tamanho lá da sua circunferência do pescoço. Então, eu vou fazer aqui o meu cordão de correntinhas com 35 centímetros e já retorno com vocês para dizer quantas correntinhas e tudo mais e dar sequência aí no passo a passo da aula. Fiz aqui meu cordão de correntinhas com 86 correntinhas, ó, porque mesmo usando o duplo, ele fica fino, fica pequenininho. Então, eu fiz aqui 86 correntinhas que equivalem a 35 centímetros. Depois que eu fiz essas correntinhas que deu o tamanho necessário, eu vou segurar a última que eu fiz, certo? E vou fazer mais duas, ó. Uma, duas. E vou fazer um ponto alto bem onde eu segurei, tá? Bem na terceira correntinha onde eu segurei, eu vou fazer o meu ponto alto. E eu vou fazendo pontos altos. Opa, vou fazer novamente. Então, na terceira correntinha, ó, 1, 2 e 3, eu vou fazer, ó, 1, 2 e 3, na terceira eu faço um ponto alto. Ó. E vou fazendo um ponto alto para cada para cada correntinha de base que eu tenho aqui, tá? Ó. Ponto alto para cada correntinha. Olha só que bonito que tá ficando. Então, eu tô trabalhando com o fio duplo e tenho que lembrar de pegar os dois sempre. Ó. Então, você vai fazendo dessa forma, ó, um ponto alto para cada correntinha que você colocou aqui, ó, até o final da carreira. Vou te mostrando, olha só, assim fica a carreira, tá? Eu vou pausar o vídeo para não ficar muito longo, certo? E vou tecer toda a minha carreira. Aí eu já volto com vocês para mostrar como que a gente vai fazer daqui pra frente. Eu cheguei ao final da carreira, olha só como é que ficou, somente pontos altos, 35 centímetros aqui é a minha medida. Então, eu cheguei no final, fiz o último ponto alto da carreira
eu vou fazer 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. 1, 2 e 3. Vou virar o meu trabalho e vou fazer ponto alto sobre ponto alto, tá? E assim eu vou por 3 carreiras. Eu já fiz uma, eu vou fazer mais 2 dessa mesma forma. Ponto alto sobre ponto alto. Aí você escolhe a largura, porque esse aqui é a parte que vai ficar no pescoço. Então, você escolhe, se você quer mais larga, pode fazer mais carreira. Se você quiser mais fininha, você faz menos carreiras, tá? Eu vou fazer 3 carreiras. E aí, depois eu começo a parte do corpo do cropped, certo? Ó, aqui já não peguei os 2 fios. Trabalhar com 2 fios, tem que ficar bem atento para não deixar de fora, ó. Então, eu vou fazendo aqui, toda a minha carreira, ponto alto sobre ponto alto, então é bem fácil de fazer, bem simples. Olha só, ponto sobre ponto, sem segredo nenhum. Então, eu vou fazendo aqui os meus pontos altos até o final da carreira, tá? Quando eu chegar no final da carreira, eu vou fazer mais uma carreira somente de pontos altos, certo? Então, quando eu chegar no final, eu retorno com vocês. Então, eu cheguei ao final da segunda carreira. Olha só como é que ficou. Aqui. Vou fazer aqui 3 correntinhas e viro o meu trabalho. Opa, não peguei todos os fios. Uma, 2 e 3 e viro o trabalho e dou continuidade a mais uma carreira, somente pontos altos. Bom, esse aqui equivale ao mesmo ponto, tá? Então, aqui. Ponto sobre ponto. Assim, eu vou até o final da carreira novamente, tá? Então, essa é a largura que eu quero aqui da parte do pescoço do meu cropped, é onde vai fechar no pescoço, tá? Ó, essa vai ser a largura de 3 carreiras. Então, eu vou chegar até o final da carreira, retorno com vocês para mostrar qual é o próximo passo. Então, assim, eu vou tecendo até o final da carreira e já retorno. Eu cheguei ao final da terceira carreira. Olha só como é que ficou a minha carreira. Agora, o que eu vou fazer é cortar o fio, certo? Vou deixar aqui um pedaço para fazer o acabamento depois. Cortei o fio e vou dar aquela laçadinha para finalizar, tá? Para dar o nozinho. Então, essa parte aqui que vai no pescoço, ó, a gente vai fechar aqui, ó, isso aqui vai no pescoço, tá? Daí a gente fecha com um botãozinho aqui depois. Então, depois que eu cortei aqui o fio, eu coloquei esses marcadores. Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa medida aqui, porque é a partir daqui que a gente vai crescer o cropped assim, ó, e aumentando ele. Então, aqui eu deixei 10 centímetros, tá? A partir de 10 centímetros eu vou aumentando. Então, eu deixei 10 centímetros aqui, ó, que é a partir daqui que eu vou aumentar. Então, como que eu fiz? Eu contei esse total de pontos, eu tenho 86 pontos na minha carreira total aqui. Então, eu achei o meio e marquei, tá? Esse aqui é o ponto central. A partir do ponto central, eu coloquei a fita métrica e marquei 5 centímetros. Depois, eu virei desse lado aqui, ó, a partir
do marcador até o outro, eu marquei mais 5, então eu tenho um total de 10. Coloquei aqui os marcadores e eu contei aqui, ó, do marcador pra cá eu tenho 31 pontos, do marcador pra cá 31, tem que ter a mesma quantidade. E bem aqui no meio eu tenho 24 pontos, então 31 mais 24 mais 31, eu tenho o meu total de 86, então tá bem dividido, nenhum tá com mais ou menos, tá? Então aqui as duas pontas estão iguais e o centro tem 10 centímetros, um total de 24 pontos aqui, tá? Então eu vou tirar esse marcador do meio, que era só para eu achar o meio, certo? Então eu já tenho aqui o meu ponto central, eu vou iniciar os meus trabalhos aqui, ó. Então, como eu finalizei aqui, ó, eu vou virar como se eu tivesse começando a carreira novamente, tá? Para poder ficar na mesma posição os pontos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a pontinha, o fio novamente, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu fio, deixa eu só juntar, porque eu tô trabalhando com 2, então já ele dá um pouquinho mais de trabalho. Então, no ponto do marcador, ó, eu insiro a minha agulha, tá? E vou puxar o fio. Então, aqui você coloca o fio da forma que você tiver acostumado, tá? Não tem problema. Vou amarrar aqui, eu faço assim, eu puxo o fio, dou 1 e 2 lacinhos pra ficar bem preso, certo? Aí, agora eu vou tirar o marcador, porque eu já sei, já amarrei o fio aqui bem onde tá o marcador. Então, eu tirei ele aqui, vou inserir a agulha. Esse fio aqui, ó, que eu amarrei, eu já posso puxar aqui pro lado, essa pontinha, ó, e já ir escondendo ela, já vou arrematando, tá? Então, eu puxo o fio aqui, ó, e faço 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Nesse aqui, ó, então, eu vou fazendo ponto alto sobre ponto alto até eu chegar lá no outro marcador e eu tecer os meus 24 pontos, tá? Então, eu vou puxar aqui com o fio e vou fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto. Deixa eu pegar aqui os 2 fios. E assim eu vou até o final da carreira, tá? Ó, esse aqui conta como um ponto, certo? E vou até o outro marcador fazendo somente pontos altos, tá? Eu vou pausar o vídeo para o vídeo não ficar muito longo e vou tecendo os meus pontos altos aqui e aproveitando para escondendo esse fio aqui da ponta onde eu amarrei o fio para iniciar essa parte aqui. Então, quando eu chegar aqui no final, eu retorno com vocês. Então, eu vim tecendo, ó, somente pontos altos e cheguei aqui no marcador, vou tirar o marcador e vou fazer um ponto nele. E assim eu termino meus 24 pontos aqui, que me dão 10 centímetros. Ó, e ficou dessa forma. Agora, eu vou começar as carreiras com aumento. Vou fazer 3 correntinhas e vou virar o meu trabalho. Vou mostrar aqui pra vocês no meu desenho, aqui na minha foto. A gente fez o cordão aqui que vai prender no pescoço. Agora, nós estamos iniciando essa parte aqui. Então, a gente vai fazendo aumentos, 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 até onde você achar que vai ficar bom. Aí, você para de fazer os aumentos. Certo? A gente vai fazer um aumento no início e no final da carreira para poder descer igualzinho, tá? Então, agora, aqui, ó, eu fiz essas 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, certo? No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Então, eu não vou fazer no primeiro ponto aqui o aumento, eu vou fazer no segundo, ó. Então, eu fiz um ponto alto e agora o aumento vai ser aqui, ó. Eu vou fazer mais um ponto alto nesse segundo ponto. Se você quiser, pode fazer aqui, tá? Depois da correntinha, você pode fazer um ponto alto aqui junto e depois seguir um ponto para cada ponto de base. Mas eu fiz aqui no segundo, ó, meu primeiro aumento, certo? O restante da carreira eu vou tecer normalmente ponto sobre ponto,
ó. Então, a cada carreira que eu vou fazendo a partir de agora, vai aumentar 2 pontos. Eu vou parar somente a hora que eu achar que vai ficar bom, tá? Lá embaixo da axila. Daí você vai fazendo, vai medindo, ou através daquelas medidas que eu mostrei pra vocês, que vocês tiraram aí antes de iniciar a peça. Então, eu vou tecendo aqui até chegar lá no final da carreira para mostrar como que eu vou fazer o aumento lá no final da carreira, certo? Então, aqui não tem segredo nenhum, ó, ponto sobre ponto, daí no segundo ponto aqui que eu fiz 2 juntos, tá? Vai ser sempre assim a partir de agora. Então, eu voltei aqui faltando 2 pontos, ó, um ponto alto e as correntinhas que eu fiz para iniciar. Então, nesse último ponto aqui, eu vou fazer os 2 aumentos, tá? Então, eu faço 2 pontos altos nele, ó. Um ponto alto. Opa, aqui já perdi as 2 laçadinhas. Ó, deixa eu só finalizar esse ponto. Então, nesse aqui eu faço 2 pontos altos. 1 e 2 no mesmo ponto. E aqui, ó, onde eu fiz as correntinhas, eu faço um ponto alto na terceira correntinha. Ficou meio apertada essas correntinhas, mas está aqui, ó. Ó, tá? Esse aqui é assim que eu finalizo. Então, eu faço aqui 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, viro o meu trabalho e vou pôr aqui no próximo ponto, ó, 2 pontos altos juntos. Opa, não peguei os 2 fios, isso. E mais um aqui, ó. No mesmo ponto de base, ó. Ó. E vou seguindo os outros, ó, ponto sobre ponto. Então, eu vou tecendo aqui ponto sobre ponto. Quando eu chegar lá no final, olha só como já tá aumentando, tá? Então, quando eu chegar aqui no final, eu retorno com vocês pra mostrar mais uma vez o aumento aqui. Ó, cheguei, vim percorrendo ponto sobre ponto. Cheguei aqui faltando 3 pontos, na verdade. Vou fazer mais um. E agora, eu tenho os 2 últimos, ó. E vou fazer um aumento nesse aqui, ó. Então, eu faço aqui 2 pontos altos nesse mesmo ponto, ó. Fiz um. Opa, não peguei os 2 fios. Ó. Fiz um e vou fazer mais um aqui. E agora, no último, que são as 3 correntinhas, na terceira correntinha eu entro e faço o ponto alto final. Finalizei mais uma carreira e olha só como ela está aumentando, tá? Na próxima, vou fazer a mesma coisa, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, viro o meu trabalho. Nesse segundo ponto aqui da minha carreira, ó, no segundo ponto, vou fazer 2 nele, ó, que é mais um aumento. E assim eu vou até eu atingir o tamanho que eu preciso, tá? No próximo ponto já é um ponto normal, ó, só um ponto de base, ó. Ponto sobre ponto até chegar lá no final da carreira. Então, cada carreira que eu faço, eu aumento 2 pontos. Um no início, outro no final da carreira. E vai ficando assim, ó. Ela tá aumentando. Vou chegar no final, retorno com vocês para fazer mais uma vez, tá? O aumento. Então, voltei aqui, ó, teci toda a carreira e aqui estão faltando 2 pontos para finalizar. Então, nesse penúltimo ponto, farei 2 pontos altos juntos. 1 e 2. Agora, aqui no último, na terceira correntinha, eu entro com a agulha e faço um ponto alto. Agora,
você vai repetindo todo esse processo, ó, 3 correntinhas, vira o trabalho, faz o aumento aqui no segundo, vai tecendo assim, ó, até você atingir o tamanho necessário. Eu acredito que eu vou fazer uns 40, de 30 a 40 centímetros, mais ou menos, aumentando dessa forma. Vou chegar lá perto dos 90 pontos, mas eu vou voltar e vou mostrar pra vocês. É que eu vou fazendo e vou vestindo, aí... quando eu chegar no tamanho ideal, eu retorno, mostro pra vocês, passo as medidas, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, como que ele tá, o tamanho real, ó, a tira aqui, os 10 centímetros central, tá? Ó, os 10 centímetros central e o meu restante aqui, tá? Então, essa aqui é a parte da frente que vai ficar no pescoço e essa parte aqui é onde a gente vai fechar atrás, nas costas. Vai ficar bem bonitinho, ó, a gente fecha aqui no pescoço e aqui a frente da peça, tá? Do cropped. E a gente vai aumentando até cobrir a parte maior aqui do busto, tá? Eu vou fazer da minha aqui, desse jeitinho que eu mostrei pra vocês, até atingir o tamanho necessário. Aí eu retorno pra mostrar os próximos passos. Então, eu voltei aqui pra mostrar pra vocês como que ficou a peça até tecer os aumentos até o tamanho desejado. Então, aqui eu teci, fiz um pouco diferente, eu quero mostrar pra vocês que eu achei que tava ficando pequeno, então eu desmanchei e fiz de novo, só que ao invés de um aumento em cada ponta, eu fiz 2, tá? Vou aproximar aqui, ó, pra mostrar. Então, eu fiz, ó, peguei 2, no primeiro eu fiz o ponto normal, aí fiz o aumento e fiz mais um aumento. Depois eu segui a carreira normal. No final dela também, fiz um aumento, ó. No antepenúltimo, no penúltimo e no último eu fiz normal, tá? Então, a única coisa que mudou foi isso. Aqui a primeira continua normal, sem aumentos, 24 pontos. E a partir daqui, eu fiz 2 aumentos em cada ponta até a carreira de número 12. Depois, eu segui fazendo um aumento em cada ponta, porque eu achei que já tava bom. Aqui já atingi o tamanho necessário que eu preciso. E eu fiquei com, vou mostrar aqui pra vocês, de cima até aqui embaixo, 21 centímetros, o tamanho que ficou, tá? E fiquei com 98 pontos aqui, ó, no total. Então, eu iniciei com 24, com todos os aumentos, 98. Agora, a partir daqui, nós vamos tecer reto, ponto sobre ponto, sem nenhum aumento mais, até atingir o tamanho que você queira aí para sua peça. Se você quiser fazer mais curtinho, teça poucas carreiras. Se você quiser tecer mais comprido, aí você tece um pouco mais. Eu vou fazer o meu comprido, não vou fazer curto. Eu vou fazer até a altura do quadril. Então, eu vou tecer, ainda não sei quantas carreiras, mas eu vou tecer todas retas, sem aumento a partir daqui. Então, eu vim tecendo com aumento até cobrir a parte maior do seio aqui, um pouco mais para baixo aqui assim, ó, eu teci com o aumento, tá? Dessa forma, até aqui. Aí, agora aqui eu vou tecer reto até aqui, ó, até a altura do quadril. Se você quiser fazer mais curtinho, assim, ó, poucas carreiras já será o suficiente, ó. E reto agora, ó. Então, é só para você seguir, é só fazer ponto sobre ponto. E aqui foi um total de 26 carreiras que eu teci, tá? E até a 12 com 2 aumentos em cada lado, a partir da 12 é um aumento só. Agora, vou mostrar pra vocês como que a gente vai iniciar a partir daqui. Então, eu chego aqui no final, eu faço 2 correntinhas. Eu tava fazendo 3 antes, mas eu achei que ficava um buracão aqui, então eu faço só 2 agora. Aí você vê qual que se adequa melhor aí pro seu trabalho, 3 ou 2 correntinhas. Então, agora, ó, ponto sobre ponto, não vou mais fazer aquele aumento aqui, ó, no segundo ponto da carreira de base, tá? Deixa eu aproximar mais aqui um pouquinho. Então, eu vou fazendo ponto sobre ponto, sem nenhum aumento mais, até o final da carreira, e retorno até atingir o tamanho necessário, certo? Então, aqui não tem segredo, eu vou continuar o meu trabalho tecendo reto a partir daqui. Então, quando você atingir o tamanho que você queira, teça reto, sem aumentos agora até atingir o tamanho. Então, assim que eu chegar no tamanho desejado, eu retorno, passo a quantidade de carreiras de centímetros para vocês e vamos dar continuidade. Eu voltei aqui com vocês
que eu teci, ó, reto, ó, por 30 carreiras e cheguei a um tamanho de 23 centímetros. Foi aqui que eu medi, daqui onde eu parei de fazer os aumentos, olha só. Aqui eu tava fazendo os aumentos e aqui já teci ponto sobre ponto, ó, sem aumentos. Então, daqui até aqui foram 30 centímetros, 30 carreiras ou 23 centímetros. Aí você vai parar quando você achar que atingiu o tamanho que você quer ir para sua peça, certo? Então aqui o meu ficou mais arredondado aqui, ó, porque como eu expliquei para vocês anteriormente, eu tava mostrando para fazer um aumento em cada ponto, daí tava ficando muito estreitinho, eu achei que tava muito cavado assim, ó. E tava mostrando, é que eu não gosto, é coisa pessoal, sabe? Eu não gosto muito aberto, assim. Então, eu fiz com 2 aumentos. Mas se você não se incomoda em usar, porque daí ele vai ficar mais estreito assim, ó. Tá? Eu achei que ficou muito cavado, pro meu gosto. Então, eu fazendo 2 aumentos, ele até ficou com uma volta aqui, ó. Ele ficou mais assim, ó. Fez até o formato aqui dos seios, onde vai ficar. Porque eu fiz 2 aumentos em cada ponta, né? Então, eu fiz aqui, ó. 2 e depois mais 2, ó. 2 e 2 juntos, nas duas pontas. Por isso que ele ficou assim, meio arqueado. Então, ele até fez o formato dos seios aqui. Aí, a partir da carreira 12, eu fiz um aumento em cada lado, como eu tinha mostrado pra vocês anteriormente, tá? Ó, que daí eu achei que já tava ficando muito, daí já tava passando do tanto, né? Daí, já fiz um aumento em cada lado. E depois que eu achei que tampou os seios, chegou embaixo do braço, eu parei e teci reto. Eu fiquei com 98 pontos aqui, ó, de base, tá? Ó, daqui ali, ó, 98 pontos. Então, o que você vai fazer agora? A parte da frente está pronta. O fio tá aqui em espera, ó. Eu vou cortar ele e dar aquela laçadinha final e vou iniciar a parte das costas. A parte das costas será, no meu caso aqui, somente 30 carreiras, porque daí eu vou costurar daqui a aqui, ó, daqui pra baixo só que eu vou costurar. Então, agora o seu próximo passo será fazer um cordão de correntinhas com a quantidade de pontos que você ficou aqui, tá? No meu caso, eu fiquei daqui a aqui com 98 pontos. Então, eu vou fazer um cordão de correntinhas com 98 pontos e vou pôr pontos altos, como tá aqui, ó, 30 carreiras, que foi a quantidade onde eu parei de fazer os aumentos, certo? Então, eu vou dar início agora, tá? Eu vou cortar o fio aqui. Então, aqui eu tô com o fio em espera, não tinha cortado ainda. Eu vou cortar um pedaço grande, que é pra fazer a costura, tá? Eu vou cortar aqui uns 40 centímetros. Cortei bem grande e vou fazer aquela laçadinha final. Vou pegar os 2 fios que eu tô trabalhando. Ó, vou puxar devagarinho, porque ficou longo e ele vai se embolar aqui, porque são 2 fios. Puxar bem devagarinho e alinhado que vai dar certo. Pronto, puxei o fio, dou aquele nozinho, a parte da frente está pronta e deixei esse tanto aqui, ó, de fio pra fazer a costura, tá? Depois aqui na lateral. Agora, vou dar início à parte de baixo, então eu vou fazer um cordão de correntinhas com 98 correntinhas e já retorno com vocês. Voltei aqui que eu fiz o meu cordão com as 98 correntinhas, tá? Que é a quantidade de pontos que eu tenho aqui, embaixo, ó, as 98 correntinhas. Eu esqueci de passar pra vocês aqui, ó, a largura que ficou a minha, ó, 40 centímetros, tá? Ó, 40 centímetros ficou de largura essa parte que eu teci reto. Então, depois que eu fiz aqui o meu cordão de correntinhas, eu vou fazer o seguinte, eu fiz 98 correntinhas, que é a quantidade de pontos que eu tenho ali. O que eu vou fazer agora é fazer mais 2 correntinhas, tá? Deixa eu me organizar aqui. Então, eu fiz as 98, que é a quantidade que eu preciso. Você faça a quantidade que você ficou ali de pontos, tá? Então, eu fiz a 98 e vou fazer mais 2, ó. Fiz 2 e vou na terceira correntinha, ó. Ou eu seguro ela, ou eu vou na terceira correntinha depois da agulha e faço um ponto alto.
vou fazer um ponto alto para cada correntinha que eu tenho de base aqui no cordão. Você vai ter que chegar lá no final do cordão com as 98 correntinhas ou com a quantidade de correntinhas que você colocou para iniciar, tá? Eu não puxei todos os fios aqui. Isso. E assim você vai fazendo, ó, um ponto alto para cada correntinha de base, ó. Até chegar no final da carreira, certo? Eu vou fazer o meu aqui, assim que eu chegar no final eu retorno com vocês. Então, eu cheguei aqui, o meu final do cordão com 98 pontos altos, olha só. Então, agora aqui o que eu vou fazer é seguir reto, ponto sobre ponto, quase desmanchei o último ponto. Então, você vai seguir reto, ponto sobre ponto, até fazer a mesma quantidade de carreiras que você parou de fazer lá os aumentos na parte da frente. No meu caso, eu teci 30 carreiras, certo? Então, eu vou fazer por 30 carreiras aqui. Então, eu chego no final, vou fazer 2 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Se você quiser fazer 3, também pode. É que eu achei que daí fica muito espaçado, fica um buraquinho. Então, eu faço só 2. E vou fazendo ponto sobre ponto, até chegar ao final da carreira. Chego no final da carreira, faço as 2 correntinhas, viro o trabalho e continuo fazendo ponto alto sobre ponto alto até eu atingir as minhas 30 carreiras, certo? Então, eu vou tecer o meu aqui. Quando eu chegar lá no final, quando eu terminar minhas 30 carreiras, eu retorno para mostrar para vocês qual será o próximo passo. Então, a parte da frente já está pronta e agora estamos fazendo a parte das costas. Então, assim que eu terminar minhas 30 carreiras, então você veja quantas carreiras você fez e teça até chegar a carreira lá que você fez sem aumento, certo? Eu voltei aqui com vocês que eu já finalizei as minhas 30 carreiras que eu precisava e aqui com 98 pontos de base. A parte das costas está pronta. Agora o que eu vou fazer vai ser unir com a parte da frente, que eu estou com ela aqui finalizada. Então, o que nós vamos fazer? Deixar o avesso pra fora. Eu não vou cortar o fio aqui, que eu vou ver se eu consigo costurar com ele. Então, eu não cortei, ele tá aqui em espera. Deixa eu só desenrolar tudo aqui e eu vou mostrar pra vocês. Eu puxei aqui pra não desmanchar. Ó. Aqui eu tô com o avesso pra cima, então eu vou virar, porque eu quero o avesso pra fora, né? Então, eu vou virar assim, porque eu tô com o direito aqui pra cima, que depois eu vou desvirar. Então, nós vamos fazer a costura, vamos unir aqui. Eu vou pôr de novo a minha agulha, porque senão vai desmanchar o meu último ponto aqui. Então, coloquei aqui, ó. Ó, tô com o direito pra cima agora, certo? Porque eu vou unir. E vou pôr aqui, ó, o direito deste lado aqui, ó, da peça. O direito pra dentro, esse é o lado do direito e esse é o lado do avesso. Então, como que eu sei quando é o lado do direito e o lado do avesso da peça quando você tá fazendo um trabalho? É a posição dos pontos ou a ponta aqui, ó. Aqui me sobrou a ponta onde eu fiz o cordão para iniciar. Aqui, quando ele tá do meu lado esquerdo, eu tô com o direito para cima, tá? Esse é um truque aí para quem não conhece a posição dos pontos. Tô com o avesso para fora, ó. Avesso com avesso. Direito com direito. Direito com direito, avesso com avesso. E vou iniciar a costura. Aqui na parte da frente, quando eu iniciei, ó, deixei um fio bem comprido aqui, que era para fazer a costura desse lado. E desse lado aqui, ó, eu não cortei o fio, então eu vou iniciar a costura desse lado aqui, tá? Porque eu tô com o fio aqui, ó. Eu vou iniciar a costura desse lado. Agora eu vou aproximar para que vocês entendam bem como que a gente vai fazer essa costura. A costura a gente vai alinhar bem certinho, ó, ponta com ponta aqui do nosso trabalho. Eu vou pôr uns marcadores, você pode pôr o que você tiver aí, um clipe de papel, um fiozinho ou aqueles alfinetes de costura
Só para prender, ó, para não deslizar e não ficar torto o trabalho. Ajeita carreira com carreira e coloca lá o marcador. Então, tanto faz se você cortou os fios curtinhos ou se você cortou aqui, ó, quando você finalizou e não fez igual eu, deixei aqui o fio em espera, não tem problema, você pode amarrar o fio e iniciar a costura. Pode iniciar aqui de baixo ou de cima, tanto faz, certo? Então, depois que você alinhou bem certinho, carreira com carreira, para não ficar torto a blusa, você vai iniciar a costura. Então, eu tô com o fio aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo organizar para que vocês visualizem bem. Então, aqui, ó, eu vou unir com um ponto baixíssimo. Ó, notem que aqui, ó, foi a minha primeira carreira em que eu parei de fazer os aumentos, ó. É aqui que eu tenho que iniciar, certo? Ó, porque aqui eu ainda tinha aumentos. Então, nessa carreira, eu tô com a agulha aqui, eu insiro, aqui onde eu tava fazendo, e aqui na minha primeira, bem aqui no início da carreira, onde eu deixei de fazer os aumentos, aqui que eu tenho que iniciar a minha costura. Vou puxar o fio, ó, puxo o fio e vou fazer uma correntinha, porque é o meu primeiro ponto. E depois, eu posso pegar e abraçar esse ponto aqui, ó, envolver ele inteiro, esse e esse aqui da carreira, da parte da frente, ó, envolvo todo ele e puxo aqui, ó, puxo o fio e faço ponto baixíssimo. Vou aqui no início da carreira e no início da carreira aqui, ó, puxo o fio, faço ponto baixíssimo. Aqui você pode, não precisa fazer tão apertado, mas também não faça muito solto, tá certo? Ó, aí você vai vendo para ficar bem alinhado. Ó, tem que ficar ponto, carreira com carreira. E assim você vai até chegar ali do outro lado, tá? Ó, a costura vai ficando dessa forma. Então, assim fica aqui, ó, do lado do avesso, essas correntinhas, que é do ponto baixo. E aqui, o lado do direito fica assim, ó, nem parece a costura. E, ó, você perceba que tem que estar bem alinhadinho, ó. Carreira com carreira, ó, tá? Você vai fazendo dessa forma até chegar aqui na pontinha. No meu caso, aqui deu 30 carreiras. Eu vou costurar dessa forma esse lado da peça e depois eu retorno com vocês para mostrar como que ficou a costura e pra gente fazer a costura lá do outro lado, certo? Então, eu vou pausar aqui, assim que eu terminar eu retorno. Não tem segredo nenhum, vai fazendo assim. Se você quiser, pode usar agulha de tapeceiro, não tem problema, tá? Pode usar de tapeceiro, fazer a costura do jeito que você tiver acostumado, não tem problema. Aqui é uma sugestão só, eu prefiro costurar assim, porque daí se eu erro, é bem mais fácil de desmanchar e retomar. Então, eu prefiro fazer assim, mas aí é uma sugestão. Eu vou costurando a minha aqui, e assim que eu terminar, eu retorno. Eu cheguei aqui ao final da costura, ainda não cortei o fio, quero mostrar pra vocês como que ficou. E aqui o restante da blusa. Aqui vai ficar a parte das costas, vai ficar sem nada, tá? Essa parte aqui. E aqui a parte que vai ficar fechada das costas. Já costurei até a ponta, agora eu vou cortar o fio. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui eu não preciso cortar muito grande, só pra fazer o acabamento. Aqui eu posso fazer aquela laçadinha final, ó, fiz o último ponto, e aqui eu puxo. Vou mostrar então como que ficou a costura pelo lado do avesso, ó. Ficou assim, quase que imperceptível. Aqui que ficou mais grossa porque eu peguei o ponto todo, tá? Pra ficar mais seguro. E o lado do direito ficou dessa forma, ó. E ficou alinhado, carreira com carreira aqui, ó, pra dar continuidade. Então, agora o que eu vou fazer é costurar o outro lado. Vou virar aqui minha peça. Vou costurar a outra lateral aqui da blusa. Agora,
eu vou utilizar o fio que eu deixei em espera aqui da parte da frente. Lembra que eu deixei um fio bem grande quando eu finalizei a parte da frente da peça? Eu vou utilizar esse fio agora para fazer a costura. Então, vou alinhar certinho aqui, ó, essa parte. Esse aqui é o que eu terminei agora e cortei. Então, vou deixar aqui do ladinho para depois fazer o arremate. Ó, vou alinhar bem certinho com a primeira carreira onde eu parei de fazer os aumentos, ó. Juntar aqui e aqui. E vou fazer o mesmo processo de costura. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou prender com alguns marcadores, vou alinhar aqui, ó, as carreiras. E vou prender com alguns marcadores para não ir deslizando o trabalho e não ter perigo de escorregar. Se você não quiser, não precisa. É que eu gosto, eu sinto mais segurança na minha costura, porque às vezes você tá costurando ali, acha que tá certo, quando chega no final fica torto. Aí você perde tempo ter que desmontar, então vai prendendo assim, que não tem perigo nenhum. Não tem erro. Aí, vou colocar aqui, próximo do final, um marcador. E vou iniciar minha costura aqui com aquele fio que eu deixei bem comprido lá quando eu terminei a parte da frente. Então, aqui, ó, eu vou unir pontinha com pontinha. E vou inserir a minha agulha bem aqui na pontinha, ó. E aqui também. O meu fio tá desse lado, ó. Essa pontinha eu vou deixar, que depois eu vou fazer o arremate, tá? Aqui eu puxo o fio e dou uma laçadinha. Inicio assim. Depois eu vou passando o fio, ó. E fazendo os pontos baixíssimos, bem alinhadinho, ó. Bom, a costura não tem segredo, cada um faz a sua maneira, né? Aqui é apenas uma sugestão. Não precisa fazer assim se você não estiver acostumado. Ó. E vai indo até chegar lá na outra ponta agora, tá? Ó. Depois a gente faz todo o arremate desses fios que estão sobrando. Então, vai fazendo a costura aí, eu vou fazer a minha. Assim que eu terminar, eu retorno e já tá quase acabando de tecer a blusa. Falta só o acabamento, de esconder esses fios e colocar o botão, certo? Então, eu vou fazendo a minha costura aqui. Quando eu terminar, eu retorno com vocês, mostro como ficou a costura, como está a peça depois de costurada, depois de pronta, tá? E daí, eu vou mostrar como que eu faço os arremates e o acabamento ali do botão, tudo mais. Ó, então, vou fazendo da mesma forma que eu fiz do outro lado. Eu finalizei a costura desse lado aqui, ó, acabou o fio que eu deixei comprido, mas não foi o suficiente, mas amarrei outro aqui e finalizei. Depois eu vou fazer o acabamento dessa peça, depois eu faço todos os acabamentos desses fios aqui que se encontram tudo perdido. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou virar a blusa, ela tá com o avesso pra fora, né? Eu vou virar ela, vou deixar ela com o direito pra dentro. E vou mostrar pra vocês como que ficou. Vou pausar aqui e vou organizar ela. Então, eu virei aqui a blusa pro lado do direito pra fora, olha só como que ficou, costuradinha. E aqui, ó, a minha ficou mais larga aqui, porque eu não queria muito decotada aqui na frente, que aparecesse muito aqui, o que eu fiz mais fechada, mas se você seguir aquela primeira dica que eu dei de um aumento só em cada lado, ela vai ficar mais estreita. Eu acho que até fica mais bonita, mais cavadinha, mas eu não gosto, é coisa minha, e daí fica a seu critério. Então, assim ficou ela do lado de fora, do direito pra fora, parte da frente. Vou virar aqui para que vocês visualizem como que ficou a parte das costas, olha só. Então, a parte das costas vai ser só esse aqui, fica no meio das costas, né? Até o comprimento que eu escolhi. E aqui vai ficar com as costas de fora essa parte, olha só, vai ficar bem bonito. Então, eu vou mostrar pra vocês um acabamento e depois a gente vai colocar o botão aqui pra finalizar. Eu vou virar ela agora aqui de frente e vou virar assim, ó. Então, com o direito pra fora, eu vou fazer um acabamento aqui nessa parte só. Vou fazer pontos baixos
daqui, ó, aqui debaixo do braço, onde eu fiz a união da costa e da frente, até chegar bem aqui nessa parte aqui, ó, que a gente iniciou a peça. Dos dois lados eu vou fazer, que é um pequeno acabamento, tá? É uma carreira de pontos baixos. Se você quiser, pode fazer algum biquinho, alguma coisa, aí fica a seu critério. Eu vou fazer só uma carreira de ponto baixo. Eu vou pausar um pouquinho, vou organizar bem certinho aqui para iniciar junto com vocês. Então, aqui, com a minha peça do direito para fora, eu pego aqui, ó, bem na união da costura da frente com as costas, eu vou amarrar o fio. Então, eu peguei o fio que vem lá do novelo e vou pôr aqui, ó, bem no primeiro ponto aqui, ó, tá? Bem aqui. Coloca o fio, aí aqui você coloca o fio da forma que tiver acostumado, não tem problema, tá? Do jeito que você achar melhor. Eu gosto de fazer assim, deixar uma ponta aqui pra depois arrematar. Vou amarrar, vou dar 2 lacinhos aqui. Depois eu faço o arremate. Aí você escolhe a forma que você quer pôr aí, não tem problema. Então, como que a gente vai fazer aqui? Deixa eu só ver se eu acho uma forma melhor de mostrar pra vocês, que fique bem visível. Então, com o fio já colocado, eu vou inserir aqui. Essa ponta eu já posso vir escondendo ela aqui com os pontos baixos. Ó, essa aqui é o fio do novelo. Puxo aqui, faço uma correntinha e vou fazendo pontos baixos, ó, insiro a agulha e puxo, ó, nos pontos que estão deitados, são pontos altos deitados, porque é a lateral aqui da peça, ó. Então, você pode pôr no ponto alto deitado. Deixa eu ver se eu peguei os 2 fios. Não. Tô trabalhando com 2 fios, eu tenho que ficar atento se eu laço os 2 e faço, senão fica feio o trabalho. Então, faço aqui, ó, e vou fazendo. Aí, você vê se você acha melhor pôr 1, 2 por carreira, tá? Aí, fica a seu critério. Olha, eu envolvo o ponto que ele está na lateral e faço lá o ponto baixo. Eu acho que não tá bem focalizando, né? Tá meio... Vamos ver se eu consigo focalizar melhor. Acho que agora ficou melhor. Então, eu vou fazendo os pontos baixos. Você escolhe a distância, a quantidade de pontos. E já aproveita aí arrematando esse fio. Então, eu tô colocando na união das carreiras e no ponto alto deitado. Ó, aqui, de uma carreira pra outra, opa, eu vou fazendo apertado, daí vai escapando, ó, e no ponto alto deitado, um ponto baixo. Na junção das 2 carreiras e no ponto alto deitado. Ó, tá ficando dessa forma. Aqui eu vou cortar depois, é a pontinha do fio que eu vim arrematando. E eu faço esse acabamento. Então, você vai fazendo assim, até chegar lá na outra ponta. Ó, eu vou tecendo dessa forma, até chegar aqui, ó. Bem aqui. E eu retorno com vocês pra gente iniciar o outro lado juntos. Então, eu cheguei aqui no final, ó, e vou fazer o meu último ponto baixo aqui. E aí, eu já posso cortar o fio, ó, vou fazer o último. E já posso cortar o fio, é até aqui só, não vou passar pra cá, tá? Então, aqui eu já corto, posso cortar meio grandinho pra depois fazer o acabamento. Aqui eu faço aquela laçadinha pra segurar. E depois eu vou fazer o acabamento aqui atrás, no lado do avesso. Então, ficou assim, olha que bonitinho, um acabamentinho. Agora, eu vou virar o lado aqui, ó, e vou fazer o mesmo acabamento aqui, sempre com o direito pra fora, tá? Como eu comecei de baixo pra cima, agora eu vou começar de cima pra baixo, mas aí você escolhe aí do jeito que você achar melhor. Agora, eu vou começar daqui, ó, bem aqui, ó. Opa, não tava mostrando. Vou começar daqui, bem da junção, ó, da parte do vai no pescoço, pra onde começa o corpo da peça.
Vou amarrar o fio, os dois aqui. Ó, então, esse fio aqui, ó, que eu amarrei a pontinha, já posso puxar aqui do lado pra eu ir arrematando. E esse aqui é o fio que vem do novelo. Então, eu vou colocar aqui, ó, que vai ser o meu primeiro ponto. Puxo, faço uma correntinha, já vou aqui do lado, ó, já vou escondendo o fio e fazendo meus pontos baixos, ó. Deixa eu ver se eu aproximo mais para que vocês visualizem melhor. Então, eu vou de ponto em ponto até chegar lá na costura embaixo do braço. Aí, eu posso cortar o fio. Se você quiser seguir fazendo a lateral da blusa, na parte das costas, embaixo, aí fica a seu critério. Eu vou fazer só aqui, ó, os pontos baixos. Aí eu tô apertando o fio, vai ficando tudo franzido. Puxar aqui esse aqui que eu tô escondendo, pôr pra baixo pra não me atrapalhar. E aqui eu faço meu ponto baixo. Ó, ponto baixo. Então, você vai pondo onde você achar melhor. Se você quiser pôr mais perto, mais longe, pôr mais ou menos pontos, aí vai do seu gosto. Olha só como é que tá ficando o acabamento aqui, tá? Então, eu vou fazendo o meu até chegar lá na costura debaixo do braço, onde eu iniciei a costura das costas. Aí, eu retorno com vocês para mostrar o resultado e para os próximos passos, e já estamos quase finalizando a peça. Então, eu terminei todo o acabamento aqui da lateral, ó, da peça, onde eu iniciei aqui em cima e finalizei aqui, ó, embaixo do braço, e depois é só arrematar. Agora, o próximo passo é pôr o bojo. E eu decidi colocar um bojo na peça. Então, o que que eu fiz? Eu fui lá e vesti a blusa. Então, eu comprei um bojo assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Desse jeito. Eu comprei um pacotinho. Aí você tem diversos tamanhos, você escolhe. Eu escolhi o tamanho 42, que é o meu tamanho. Esse aqui, então eu comprei 2 pares, esse aqui. Depois você pode cortar essa pontinha aqui, ó, pra pôr. Se você comprar com essa ponta, não tem problema, tá? É só cortar aqui. E o outro eu comprei 2 pares, né? E eu comprei esse outro aqui, mais escurinho um pouco. E ele não tem aquela ponta, olha, quadradinho aqui e aqui, ó. Então, o que que eu fiz? Eu vesti a blusa e coloquei o bojo e coloquei um alfinete prendendo a posição que eu queria na peça. Então, vai ficar assim, ó, tá? Meio estranho, mas na hora de vestir vai ficar bom. Agora, eu vou organizar esse bojo aqui, vou deixar ele retinho, porque eu só coloquei na posição, a altura, na verdade, que eu queria ver. Se era mais pra cima aqui, mais embaixo, onde ia ficar esse bojo. Então, eu escolhi aqui. Agora, eu vou posicionar ele, arrumar bem certinho e prender com mais alfinete, tá? Eu coloquei aqui um alfinete pra prender ele, certo? Então, se você decidir pôr bojo, você vai fazer dessa forma. Você vai vestir, colocar o bojo, prender com alfinetes, tá? E agora, como que eu vou mostrar aqui pra vocês? O bojo tá na posição certinha, eu vou virar ele assim, ó, pra eu poder prender ele aqui, onde ele vai ser costurado na minha blusa, ó. Eu vou virar o bojo ao contrário, assim, ó, pra me facilitar a costura, ó. Então, eu vou alinhar ele e vou colocar mais alfinetes, tá? Aqui pra prender. Ele é grossinho. Então, eu vou pôr um aqui no canto, só pra ele não ficar torto, tá? Ó, eu coloquei um aqui. Ajeito ele bem, ó. De novo, vou virar ao contrário. Vou alinhar, pra ele não ficar torto. Vou pôr outro aqui nessa outra ponta.
e vou prendendo ele. Aqui, se você quiser pôr, também pode, mas agora ele tá preso nas duas pontinhas, ó. Vou fazer o mesmo desse lado, tá? Ó. Vou ver se ele tá na mesma altura, vou virar aqui. Ó, esse aqui eu vou ter que pôr um pouquinho mais pra cá, ó, porque aqui tá mais, tem, ó, um dedo de distância, 1 centímetro, e aqui tá bem rente, então eu vou pôr ele um pouquinho mais pra cá. Agora é o momento de você olhar bem, então eu vou tirar aqui o que eu coloquei quando eu vesti e vou puxar ele um pouquinho mais pra cá, para que ele fique também um dedo aqui, ó, de distância, como ficou lá, ó. Agora sim, vou poder prender ele aqui. Vou prender aqui no meio primeiro. Dá um pouquinho de trabalho, mas eu acho que vale a pena e fica bem bonito, tá? Mas se você quiser, não precisa pôr bojo. É porque como ficou com as costas ali de fora, eu achei que ficaria melhor um bojo, porque daí não vai dar pra usar sutiã. E eu não gosto muito de ficar sem sutiã, sabe? Usar só o top. Aqui. Então, eu vou virar agora, vou me certificar se ficou certinho e vou prender essa ponta aqui. Vou pegar aqui mais um alfinete e vou colocar. Coloca aqui. Prendo aqui e vou prender outro neste outro lado, ó. Alinho, porque ele já quer entortar. Ajeita a blusa lá embaixo. E coloco mais um alfinete. O meu bojo já está posicionado e preso, agora falta fazer a costura. Para fazer a costura, dê preferência para o fio da mesma cor da peça. Como eu estava costurando em fio duplo, eu agora vou usar só um mais fininho e uma agulha um pouco mais grossa, é a agulha de bordar, certo? Um pouquinho mais grossa, para poder passar esse fio aqui, que é Tex 148, que eu tava usando na peça, só que eu tava usando duplo. Vou passar o fio aqui. Já coloquei aqui o fio na agulha e não vou deixar duplo, tá? Vou costurar com um fio só. E vou dar um nozinho na ponta, eu deixei bem comprido. Aí, deixa eu só dar um nozinho aqui na ponta, para iniciar a costura. Então, eu vou fazer da seguinte forma agora. Vou aproximar para que você visualize bem. Deixa eu organizar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a minha agulha aqui, ó, no bojo em cima. E vou puxar. O nó vai ficar pra dentro. Eu deixei essa distância aqui mais ou menos, tá? E eu vou fazer a costura pegando duas laçadinhas, ó, do ponto alto da parte de dentro, tá? Do avesso. E tem que cuidar pra não passar pra fora, certo? Pra costura não aparecer lá fora. Eu deixei bastante fio, tenho que cuidar pra não embolar tudo. Vamos ver se eu vou conseguir. Isso. Passei aqui e eu vou fazendo assim, ó. Bem simples. Volto aqui pro bojo. Puxo devagarinho pro fio não embolar. E vou aqui no ponto, ó. Pego só duas alcinhas do ponto, não passo lá pro outro lado pra não aparecer. Por isso que é melhor você pegar o fio da cor ou bem aproximado, para não correr o risco de aparecer. Costurei ali no pontinho, vou aqui pro bojo novamente, tá? Ele vai ficar assim como se ele fosse, assim, vai ficar com esses pontos aqui na beirinha, tá? Ó, puxo. E pego aqui duas alcinhas só do ponto alto. Puxo. Então, você vai costurando assim, ó, como se fosse um caseado, né? Ele vai ficar todo caseado. Bem devagarinho.
Não aperte muito para não ficar tudo franzido, ó. Se você quiser deixar mais distante, pode. Se você quiser deixar mais próximo, pode. Aí vai a seu critério, tá? Aí a questão da costura. Olha, eu já embolei o fio. Eu deixei o fio bem longo, porque é tão ruim você ficar parando a costura no meio pra poder ficar pondo o fio na agulha e amarrando e arrematando. Então, eu deixei bem complicado. Aí, aqui, puxo. Ó, não aperte muito pra não ficar tudo franzido. Agora eu vou aqui na peça e pego 2 alcinhas do ponto alto aqui, ó. Costuro. Vou puxando devagar, já me enrosquei tudo aqui. Olha lá. Devagarinho pra não embrulhar. Tem que ter bastante paciência. Mas vai valer a pena porque vai ficar muito bonito. Gente, já embolei tudo. Então, se você quiser, pode pôr um fio mais curto pra não dar essas embolação aqui, tá? Eu vou desembolar e já retorno com vocês. Pronto, desembolei ali, ó. E vou prosseguir. Então, costurei ali, volto pro bojo, ó. Então, assim eu vou costurando até chegar, circular todo o bojo e voltar, chegar aqui, tá? Onde eu iniciei. Ó, próximo aqui, pego, puxo devagar, se você pegou um fio muito grande. E assim você vai indo, tá? Até circular todo o bojo. Vai olhando se ele tá retinho, se ele tá bem posicionado, certo? Então, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou costurar todo ele dessa forma, tá? Porque agora ele já está posicionado, já tá marcadinho. É só seguir a costura. Então, quando eu chegar no final, eu retorno, certo? E o outro lado, eu acho que eu nem vou mostrar pra vocês, porque é a mesma coisa que eu iniciei aqui. Amarra aqui, faz o nozinho, costura tudo em volta dessa mesma forma aqui que eu mostrei, certo? E aí, quando eu costurar os dois, eu retorno, certo? Eu voltei aqui, ó, que eu finalizei toda a costura do bojo, ficou dessa forma. E eu só queria mostrar pra vocês como que a gente finaliza. Então, eu peguei aqui, ó, coloco num pontinho, só pra mostrar pra vocês como que finaliza. Depois que eu peguei ali, ó, no bojo, eu pego, ó, aqui, ó, no ponto, na laçadinha, puxo o fio, deixo assim, ó, uma laçadinha menorzinha, ó, e passo a agulha dentro. E aqui eu fiz um nozinho. Daí eu vou caminhando com esse fio mais um pouquinho, ó, por dentro das laçadinhas, ó. Ó, fiz um nó ali, né, uma laçadinha, e vou caminhando com esse fio, ó. Agora aqui eu posso fazer mais um nozinho. Aqui, ó, deixo uma laçadinha, ó. E passo a agulha dentro dela, tá? Dá pra visualizar bem? Ó, passo a agulha dentro dessa alcinha, puxo aqui e vou passar por mais alguns fios aqui, ó, só por dentro, não vai passar lá do outro lado, tá? Ó, bem rente aqui. Ó, mais um pouquinho aqui e já vou cortar. Ó, e agora eu já posso cortar o fio e eu finalizei, assim que eu finalizo a costura, ó. Então, um bojo, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Um bojo já está todo costurado e ficou dessa forma. E agora eu vou fazer o mesmo processo nesse outro aqui. Quando eu terminar, eu retorno com vocês. Ainda falta colocar o botão aqui na gola, ó. A gente vai pôr um botão aqui e daí esconder todos esses fios e a blusa vai ficar pronta. Então, eu vou costurar aqui e retorno com vocês adiante pra poder colocar o botão. Eu finalizei aqui a costura do bojo dos dois, olha só como que ficou. Agora, falta colocar o botão aqui na gola. Então, eu vou virar aqui a blusa e vou colocar o botão. Eu vou pôr esse botão aqui, mas o botão você pode escolher de sua preferência.
eu comprei um pacotinho, olha, não tinha com menos do que eu gostasse, né? E ele custou aqui R$2,90 o pacotinho com 6 botões. Vou usar um só e aí o restante eu vou usar em outras peças que eu vou fazer. E o bojo, o par do bojo, eu paguei R$4,90 cada par de bojo, tá? Só para vocês terem uma ideia de valores aí. Então, eu vou pegar aqui a pontinha ao lado direito e vou colocar mais ou menos aqui o botão, tá? Então, como que eu vou fazer? Pregar botão, bem simples. Eu vou colocar aqui, ó, o fio. Eu coloquei ele, não deixei ele duplo, tá? Como eu costurei o bojo. Ele é simples e fiz um nozinho na ponta. Vou colocar aqui o fio, ó, em um ponto. Vou abaixar, vou ver se dá pra vocês visualizarem melhor e se fica mais claro aqui. Puxo aqui, ó, e prendeu com um nó. Agora, passo aqui o botão. Coloco aqui onde eu quero que ele fique. E daí, volto lá no ponto. Ó, do ponto, eu volto e passo lá no botão, ó. Como esse botão, ele não é de furinho, ele tem uma alcinha, ó. Aí, eu só seguro aqui e vou passando, ó, entre os pontos e dentro dessa alcinha do meu botão. Aqui, ó. Então, esse botão é mais fácil de pôr do que os outros, eu acho. Porque eu só vou fazendo assim, ó, várias vezes, até que ele fique bem firme. Então, não tem segredo nenhum, é só costurar um botão, tá? Bem simples. Não tem muito segredo. E cada um tem a sua forma de fazer a costura. Ver se ele tá bem centralizado. Não fiscava lá para passar o botão, mas ele vai passar entre os pontos. Espero que passe, porque esse botão ele é largo. E eu não testei antes de colocar, mas vai dar certo. Então, eu vou passando aqui até ficar bem firme. Depois que eu achar que foi o suficiente, ó, que ele tá firme, bem preso, eu posso fazer o arremate. Então, eu vou passar aqui mais uma vez para ter certeza. Ó, tá bem firme. Agora, eu faço assim, ó. Todas essas voltas que eu dei aqui, eu vou passar o fio e nessa alcinha aqui que eu deixei, eu passo a agulha dentro e faço um nozinho. Vou passar de novo lá no botão, ó. Vou fazer mais um nozinho, pra não ter perigo de se soltar. Deixa essa alcinha, passo a agulha por dentro. E agora, eu vou caminhando com esse fio aqui, ó, por dentro das alcinhas do ponto, ó. Só na parte de trás, pra não aparecer do outro lado. E agora, eu já posso cortar o fio. Então, é bem simples, não tem segredo pra fazer a costura. Ó, cortei e o botão já está aqui. E agora, pra fechar, só pegar a outra parte e colocar aqui no ponto. Como é um botão grande e aqui o ponto ficou pequenininho, eu forcei bastante e fez até uma cava aqui. Eu forcei e o botão acabou passando. Vai ser difícil no começo até lacear aqui. Deu super certo agora. Ó, e agora a blusa vai ficar fechada com esse botão. Falta fazer o acabamento desses fios agora. Olha só que lindo que ficou a parte de trás. Ó, parte de trás, parte da frente com ela fechada. Eu vou mostrar pra vocês como que faz o acabamento. Vou abrir aqui de novo pra mostrar como é que faz o acabamento desses fios todos que ficaram sobrando. Agora, você vai olhar toda a sua peça pra fazer o acabamento. Eu uso uma agulha de crochê mais fina, mas você pode usar agulha de tapeceiro, não tem problema. Vou pegar aqui.
e você vai puxar esse fio pro lado do avesso, tá? Ó, esse aqui é o lado do direito, então eu vou virar aqui pro avesso e vou puxar esse fio pro avesso, ó. Com a própria agulha de crochê, eu vou puxando, ó, pro lado do avesso. Dentro das alcinhas, somente das alcinhas de trás, para não aparecer lá na frente. Vou caminhando com esse fio aqui, ó. Vou caminhando com ele. Até eu achar que tá bom, ó. Vou caminhar mais alguns pontos. Tomando cuidado para não aparecer lá do outro lado, ó. Tá? Só vai puxar aqui pro lado do avesso nas alcinhas de trás. Ó, vai ajustando. Depois que você achou que puxou o suficiente, você pode já cortar o fio. Eu vou passar mais um aqui e vou cortar. Só cuidado para não cortar a peça. Se cortar muito rente, é perigoso cortar o pó. Ó, e esse fio sumiu. Então, eu vou fazer a mesma coisa com esse desse lado. Vou procurar, tem mais fio sobrando aqui, ó. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Puxo pro lado do avesso, ó. E vou escondendo ele e depois eu corto. Você vai fazer assim, ó, por toda a blusa, você vai olhar e vai ver onde tem fiozinho, emenda de fio, onde tem as pontas das costuras, o início e o final do trabalho, você vai esconder dessa forma, tá? Vai passando aqui e depois corta. Eu vou fazer tudo e depois vou mostrar pra vocês. Eu vou passar pra vocês o tamanho, como que ficou. Aqui é a peça pronta, ela ficou daqui de cima da gola até embaixo, com 42 centímetros de comprimento e a largura 39, certo? Assim ficou, ó, com o bojo, parte de fora, aqui com o botão já colocado, faltando fazer os acabamentos somente. A parte das costas ficou dessa forma, ó. Aqui vai aparecer o bojo, mas só agora quando tá a peça assim. Quando está vestida vai ficar bem bonito. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da videoaula. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E não deixe de ativar as notificações para que você saiba quando eu postar um novo vídeo. E até a próxima videoaula.